Meus amigos, que alegria estarmos juntos novamente. Um novo capítulo do livro Os Mensageiros. Iniciamos há pouco tempo, estamos hoje no capítulo 6, episódio número 6, no segundo livro da série editada pelo autor espiritual André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Capítulo 6, episódio 6, advertências profundas. Américo, este capítulo verdadeiramente traz advertências expressivas. A gente percebe que na vida espiritual não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, tal. Eles até passam, mas eles são firmes naquilo que precisa ser feito. Aqui é uma assembleia de pessoas que faliram na mediunidade, falamos isso na semana passada, e estão recapitulando lições para enfrentarem uma nova encarnação também no uso da mediunidade. O palestrante Telésforo não economiza recomendações, vai direto ao ponto e realmente muito firme nas suas apreciações. Como vimos no episódio anterior, aqui continua a palestra feita pelo instrutor. E nós vamos ver aqui a advertência que vai se estender por todo o capítulo. E ele começa dizendo que necessita, ou a colônia necessita, de servidores que desejam integrar-se na escola evangélica da renúncia. E, Américo, o interessante na sequência da apreciação aqui, que é a primeira referência direta à doutrina espírita no planeta, né? Exatamente. Primeiras tarefas do espírito renovador, do espiritismo renovador, basicamente nas áreas de influência brasileira. Por isso, nosso lar contribui enviando diversas turmas de trabalho e disseminação de valores educativos. E, portanto, centenas de companheiros saem de nosso lar anualmente. Vamos fazer essa conta aí. Nosso lar é um livro de 1944. Então, a cada ano saem centenas de trabalhadores de nosso lar. E também, é claro, chegam centenas de trabalhadores a nosso lar. Mas, se a gente multiplicar pelos múltiplos núcleos de espíritos que existem em torno da Terra, né, as múltiplas colônias, nós vamos chegar a centenas de milhares de trabalhadores que reencarnam, sempre preparados para trazer renovação à humanidade. É por isso que, ao longo dos séculos, Orson, a humanidade evolui. E por quê? Porque cada vez a gente vem mais preparado para aprimorar as nossas realizações. Então, isso vale para todo mundo, vale para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Qualquer país aí recebe levas de tarefeiros nas mais diversas áreas do progresso humano. Aqui estamos falando, é claro, basicamente de médiuns e de esclarecedores. Américo, com esta observação inicial, fica fácil a gente entender, inclusive, a expansão do movimento espírita no início, nas primeiras décadas do século anterior, onde tantas instituições foram fundadas e muitos exemplos de tarefeiros dedicados se projetaram na história. Claro que isso ainda acontece, mas ali, nos idos dos anos de 30 a 60, ou mesmo antes, nós vemos a expansão do movimento espírita em muitas instituições fundadas, dedicados companheiros que se tornaram muito conhecidos no movimento espírita pelo trabalho realizado de dedicação, de renúncia, de trabalho. A gente vê essa expansão em todo o território nacional, todos os estados do Brasil, referentes ao Brasil, é claro que nos outros países também, mas especificamente referentes ao Brasil, nós vemos a multiplicação desses núcleos de trabalho entre os encarnados. Mas o nosso Telésforo alerta aqui que a maioria tem fracassado ruidosamente. Raríssimos conquistam algum êxito nos trabalhos da mediunidade e da doutrinação, como você se referiu. Embora outras colônias da esfera também providenciam tarefas da mesma natureza, como afirma o expositor, pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas quando estão encarnados.
Essa é uma reclamação das pessoas que não lembram dos compromissos firmados e, portanto, não precisam responder por isso. É que a preparação é feita com tal antecedência e que leva em conta todas as habilidades da pessoa. Todos nós trazemos as habilidades, mas é comum você ver, por exemplo, companheiros se aproximarem do centro espírita e depois se afastarem. E por quê? Porque acham que ali se trabalha demais, não tem tempo para lazer, é muito compromisso. Então, nós vamos adiando esse processo de renovação. Por outro lado, Américo, ele faz uma observação muito importante que a gente deve considerar, que grandes instrutores, quando encarnados, ficam amedrontados diante dos atritos humanos e se recolhem na concepção que formaram de si mesmos e do próprio movimento. Esquecem-se esses de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Inclusive tem uma frase logo na sequência que detalha um pouco mais essa afirmativa do Telésforo, que Jesus não exigiu que as criaturas fossem imediatamente iguais a ele, mas ele se fez como os homens para ajudá-los na subida áspera. Toda jornada de ascensão, ela é realmente difícil, ela lembra uma escalada de montanha, né? Sempre mais à frente e sempre mais acima na escala evolutiva. E existe aquele período que é o mais difícil de ser vencido, à semelhança da puberdade aqui na Terra, né? O período da juventude é o período mais difícil, já falamos isso aqui em programa anterior, que é exatamente onde os apelos, ou quando os apelos do mundo acionam as iniciativas e as criaturas, às vezes, acabam cedendo espaço aos apelos do mundo. O poder, a riqueza, a busca por promoção social, promoção política, esquecendo-se até, às vezes, daquilo que é essencial, que é a mudança para melhor no íntimo da criatura. Américo e amigos que estão nos ouvindo, nos vendo nesse instante, essas considerações trazidas pelo capítulo nos estimula a fazer uma autoavaliação. Não estamos nós esquecidos, não estamos nós relapsos, negligentes com as tarefas que tenhamos assumido antes da reencarnação, que não nos lembramos, não temos consciência dessas tarefas, não temos acesso às cláusulas contratuais que avalizaram a nossa vinda, mas como é que estamos, Américo, com todo este volume de trabalho e essa preparação? Centenas de tarefeiros vêm à reencarnação com tarefas definidas e são pouquíssimos os que permanecem. Instrutores amedrontados, já imaginou, Américo? Até mesmo instrutores, que são os que preparam na vida espiritual, vêm à Terra e, chegando aqui, acabam desistindo da tarefa por alguma razão. Os apelos do mundo são muito grandes, né? A gente não quer enfrentar conflitos, dificuldades, né? É natural, a gente pode, todos nós estamos sujeitos a cair nesse mecanismo, né? Nós todos estamos sujeitos, porque realmente a vida na Terra é um desafio constante, não é, Orson? Todo dia tem um probleminha para resolver, uns maiores, outros menores, mas todo dia é a manutenção da casa, a manutenção da família, é a manutenção do trabalho e também das tarefas espíritas. E conciliar tudo isso e ainda assim permanecer diligente no objetivo do Cristo, porque esse é o propósito, né? Porque nós não estamos aqui simplesmente a passeio e férias, né? Nós estamos num processo evolutivo e, portanto, a bênção do Espiritismo nos conta isso. Olha, você pode tirar férias, você pode descansar, mas nós estamos em processo evolutivo, e o processo evolutivo, ele é difícil, exatamente nessa fase que eu comparei com a juventude. Passada essa fase, os espíritos assimilam de tal forma esse preparo que eles podem nascer em qualquer lugar, eles vão dar resultados, eles vão florescer em qualquer ponto do planeta, né? Mas tem essa época inicial em que é muito difícil vencer. Mas nada como uma encarnação após a outra para nos permitir descobrir
essa fresta de espiritualidade que o mundo espiritual nos oferece. E veja a importância do Espiritismo em nossas vidas. Né? Nós não tivéssemos o Espiritismo, o que nós estaríamos fazendo hoje? Eu não sei, mas nós podemos nos desviar também, nós estamos sujeitos a isso. E a reencarnação não acabou ainda tem chão pela frente. Pois é. América, você citou aí as tarefas domésticas que comem um grande tempo do nosso dia nas providências diárias, né? E manutenção de carro, e cuidado com isso, com aquilo, é uma série de coisas. E ainda surgem as enfermidades, tem que cortar o cabelo, as mulheres têm outras providências, tudo coisa que vai tomando tempo de cuidar do corpo, né? Tem que dormir também, né? Uma coisa que me chama muita atenção na vida de Chico Xavier era o pouco tempo que ele dava ao corpo de refazer as próprias energias. Então, dormia de 2 a 3 horas por noite só. Então, avançava madrugadas, conversando com amigos, plantando sementes. Né? Por quê? Porque um espírito nesse nível, ele já sabe que o propósito da vida é aprender e ensinar, né? Aprender e ensinar. A gente está fazendo isso o tempo todo. Né? Da vida, nós somos, ao mesmo tempo, aprendizes e professores. Professores daqueles que estão abaixo na escala evolutiva e aprendizes em relação àqueles que estão acima na escala evolutiva. Então, sempre há o que aprender e sempre há o que ensinar. E por causa dessas questões todas, Américo, ainda de conciliação da vida pessoal, familiar, cotidiana, com as tarefas trazidas na bagagem espiritual, você tem uma frase bonita aí, né? Uma frase muito significativa para ilustrar, também proferida na abordagem. O Telésforo vai dizer: em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Olha só, não precisa ir ao redor de outra pessoa, não. Só ao nosso redor tem uma quantidade de gente que gravita e que é um campo extenso de atividade para testemunhar o próprio progresso. Então, nós não temos saída, porque onde você vai, você esbarra com alguém, no trabalho, na família, na rua, no trabalho espírita, na casa espírita. Então, o tempo todo existe semeadura e colheita, né? Nós estamos colhendo o que semeamos lá atrás e estamos plantando o que vamos colher à frente. Esse é um processo contínuo. E quando a gente percebe a beleza da doutrina espírita, que nos descortina isso, a gente quer ir mais depressa. Às vezes não dá, né? Mas a gente tenta. Hoje de manhã, na nossa leitura matinal, eu e Neuza lemos uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Abrigo. Essa mensagem tem o título de Esferas. Então, ele se refere às várias esferas, que não são apenas as moradas físicas, os globos, mas as esferas em que nos situamos mentalmente, nesta convivência do testemunho, que é uma construção gradativa, interior, subjetiva para alcançar a objetividade do relacionamento saudável. Normalmente nos perdemos em lamentações, em reclamações, em tristezas, mas a nossa disposição muda todo o ambiente à nossa volta. Por isso tem uma frase aí também importante, né, quanto à referência que fazemos ao planeta, em que o instrutor ele nos convida: cesse a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Que frase, Américo, que expressão de alcance da oportunidade de viver nesse planeta. Põe oficina nisso, né? Porque é impressionante, se você for contar os desafios diários, na pandemia a gente até não percebe muito isso. Mas no dia a dia, na vida comum, a quantidade de circunstâncias que se nos oferecem para o aprendizado são centenas, milhares. O tempo todo tem coisa acontecendo e você tem que tomar decisões. Às vezes são decisões pequenas, ir a um local, voltar, fazer tal coisa, é coisa simples, mas no meio do caminho você encontra pessoas, e quando encontra pessoas é
A pergunta é o que nós fazemos? Nós ficamos indiferentes, nós sorrimos, nós somos atenciosos, nós ficamos de cara amarrada. Então, a quantidade de incidentes num único dia, ou até numa única hora, é tanta que a gente não se dá conta que isso é processo evolutivo. Está escrito na frase. É oficina de trabalho. E oficina que não fecha. Mesmo durante a noite, você sai do corpo e continua, se quiser, podendo trabalhar na vida espiritual. Então, é uma oficina permanentemente aberta, 24 horas por dia. Esta expressão de oficina que não fecha é muito boa, porque é uma verdade, né? E este capítulo aqui está se referindo ao preparo de trabalhadores na mediunidade e nas tarefas de esclarecimento. E nós vemos os grandes desastres mediúnicos, Américo, que ocorrem por desconhecimento, por indiferença, por omissão. E antes de chegar nos desastres mediúnicos, falando do trabalho, do testemunho, né, nesses relacionamentos, você citou que a gente encontra com muitas pessoas diariamente, nos deparamos com situações de indiferença, de omissão, de mágoa. Quantos ambientes constrangedores não são construídos e mantidos por força dessa má vontade de oferecer aquele testemunho, né? E trazendo isso para o campo da mediunidade, que se estende mais largamente, nós temos uma frase aí para mostrar também, América, que igualmente está no capítulo. A frase é forte, né? Mas não tem jeito. O Telésforo... fugir dela. O Telésforo usou, sem dúvida. Vamos lá. A causa geral dos desastres mediúnicos, porque há causas particulares. Então, vamos repetir. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Isso é muito forte. Por exemplo, é comum a gente ver, a gente tem notícias disso, né? Do companheiro que vai para a reunião mediúnica, numa semana, falta na outra. E se a gente perguntar, mas por quê? Porque teve um aniversário. Como assim? O aniversário na segunda-feira? Aniversário é sábado e domingo, né? Normalmente não tem reunião mediúnica sábado e domingo, salvo exceções. Então, até coisas desse tipo mostram a nossa falta de responsabilidade com o compromisso mediúnico. Então, eu conheci um médium que ficou muito incomodado com a possibilidade de existir o que a gente chama de aquele mecanismo em que o médium não é propriamente autêntico. Ele está inferindo coisas como se fosse médium, ou porque não tem a capacidade, quer apresentar a capacidade. A gente chama isso de mistificação. E ele, com medo de ser um médium mistificante, ou mistificador, acabou abandonando a tarefa. Era um excelente médium, né? É o tipo de coisa que bate lá e volta depois, né? Porque não fez a tarefa, e depois a ideia é, quando a gente não faz a prova, na época, né, vem a chamada substitutiva, lembra disso na escola? E a substitutiva, como prova, é sempre um pouco mais difícil do que a prova normal. Então, veja quantas dificuldades muita gente, e todos nós vamos ter que enfrentar, exatamente porque não fazemos a tarefa com a responsabilidade requerida. Esse comentário que você faz, Américo, é muito oportuno na sequência do texto aqui, porque vamos encontrar companheiros que vieram para o planeta entusiasmados com a tarefa a ser realizada e fizeram muitas promessas, né? E avalizados por generosos benfeitores que os auxiliaram. Entretanto, chegam aqui e não cumprem a tarefa, se esquecem desta tarefa importante que assumiram antes, o que naturalmente vai gerar, não castigo, não existe castigo, mas vai gerar constrangimento depois, vai gerar o mal-estar, a consciência não vai dar muito sossego, porque o trabalho, como você disse, é substitutivo, né? Vai ter que voltar para refazer o que deixou de fazer. E sempre em condições um pouquinho mais difíceis, porque quando a gente perde a oportunidade de fazer na época correta, né? Então as circunstâncias complicam. Nós temos que vencer esse período mais difícil das reencarnações em planetas de expiação e provas,
exatamente essa encarnação que diz respeito à conquista dos primeiros valores morais para fazer a ascensão na escala evolutiva. Isso realmente é difícil para qualquer um de nós, é muito difícil. O nosso instrutor que está trazendo essa advertência no capítulo específico, ele enumera aqui na sequência várias situações desses possíveis fracassos que ocorrem pelo esquecimento da responsabilidade. E chega a afirmar, Américo, que grandes massas batem as fontes do Espiritismo não só no propósito de lhes mancharem as águas. São os sequiosos de facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos, os delinquentes de todas as situações, que desejam, sim, ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. E como médiuns e, às vezes, palestrantes, dirigentes espíritas, muitos de vós, se refere o instrutor, prefereis a inconsciência de vós mesmos como doutrinadores, formulando conceitos, mas jamais para uso próprio, sempre para o outro, não observando o próprio comportamento. Isso aqui é uma verdadeira chamada de atenção a todos nós, estudiosos do Espiritismo, que atuamos nas fileiras espíritas, porque muitas vezes nos distraímos com essas graves questões de achar que o ensino é para os outros, esquecendo de aplicar em nós mesmos. A gente tem notícias de que espíritos que nos acompanham e são às vezes levados em reuniões mediúnicas, quando atendidos por determinado esclarecedor ou determinada esclarecedora, recebem a demonstração do próprio espírito que está sendo admoestado pelo esclarecedor. Por isso que a gente não deve assumir uma postura de acusação em relação ao espírito agressivo, por exemplo, perturbador, obsessor, porque a gente não sabe o que fez, a gente talvez tenha feito até pior, obsedando outras pessoas, porque a gente só enxerga essa encarnação, né? A gente não enxerga lá para trás, exatamente porque o foco do aprendizado é a encarnação presente, então nós temos que ter foco aqui, por isso que a gente não lembra absolutamente de nada, mas ao mesmo tempo lembra de tudo que foi experiência recolhida, tudo que é habilidade alcançada, fica conosco por um processo incrível, né? Você não lembra do passado, no entanto, tende a fazer aquilo que fazia. Por quê? Porque está na habilidade. Eu gosto muito, né, de pessoas que têm múltiplas habilidades. Eu não sou uma pessoa assim, então eu cultuo pessoas que têm isso. Meu sogro era uma dessas pessoas. Ele fez de tudo um pouco, da marcenaria a dirigente empresarial, ele fez um pouco de tudo, teve a sua própria firma, nunca nada deu certo, mas ele se virava muito bem na vida, e qualquer coisa que ele fizesse, ele fazia da melhor maneira possível, né? Eu admiro essas pessoas, né, que fazem qualquer coisa bem, de múltiplas tarefas, de múltiplas habilidades, que eu ainda não tenho. Muitas vezes, Américo, as pessoas de múltiplas atividades, como você se referiu com carinho aí, e observação muito bem feita, como você também incluiu, nem sempre dão certo, mas, no entanto, são pessoas que agem, né? São pessoas atentas ao cumprimento do próprio dever, aquela visão abrangente das situações todas. Aliás, Américo, quero me dirigir aqui aos telespectadores numa situação que eu e o Américo sempre falamos, né? Nós, como palestrantes que somos, um cuidado que eu e o Américo sempre falamos sobre isso, né? Um cuidado que nós temos que ter como palestrantes é não fazer sermão para os outros, observando essas questões que aqui estão citadas, porque sempre temos que nos incluir na necessidade daquilo que estamos falando, porque quando há tarefas de esclarecedores, não são apenas esclarecedores na mediunidade, porque o palestrante também é um esclarecedor, ele é entre aspas, um mastigador do texto para facilitar a compreensão de quem está ouvindo. Mas o palestrante, o escritor, ele é tão necessitado quanto quem está ouvindo e quem está lendo, porque somos todos aprendizes. Aí o nosso palestrante vai dizer que o Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador de que o Espiritismo o seu principal objetivo
É a renovação fundamental dos homens, é uma revelação para essa finalidade. O Espiritismo não veio para fazer palestra, para fazer passe, para conversar com espíritos. O objetivo é a renovação humana. Todos esses outros são instrumentos valiosíssimos para esse movimento renovador. Então, ele vai afirmar, Américo, necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé, o que inclui a necessidade de perceber que nós também somos necessitados, né? Aqueles que se fazem portadores dessas tarefas. Você disse uma coisa interessante aí, o palestrante às vezes faz a palestra dizendo e se referindo ao público como se ele não tivesse chance de errar, né? Então, a gente deve fazer a palestra na primeira pessoa do plural. Nós todos devemos atentar para os ensinamentos, porque estamos sujeitos à falha, não tem como, não. Nós não somos espíritos aperfeiçoados a ponto de não errarmos tanto. Então, é natural que a gente erre, né? É natural, isso é um processo. Quanto mais imperfeições a gente elimina, menos sofrimento a gente tem. Isso está escrito lá pelo Kardec, né? Lá no Livro dos Médiuns. De 10 imperfeições, elimina 5, a quantidade de dificuldades cai à metade, porque você eliminou 5 imperfeições. Então, esse processo de eliminação de imperfeições, ele é contínuo. Nós não podemos nos dispersar com relação a isso. É contínuo. O que eu tenho que melhorar hoje para ser uma pessoa melhor amanhã? É uma advertência constante que a vida nos faz. E o Espiritismo deixa isso bem claro. Nós não podemos ter desculpa, nós não podemos usar a afirmativa de que a gente não sabia o que estava fazendo. O instrutor, ele se inclui aqui em todo esse processo que ele está advertindo. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos do êxito em nossa tarefa permanente. Ele vai dizer também, Américo, que nenhum deles, ele se inclui, está livre do ciclo de reencarnações no planeta. E afirma que não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendam aqui os que se aproximam com objetivos diferentes. Ele dá essa demonstração de humildade, incluindo isso, não é porque ele está falando que ele se coloca fora. Ele diz que nenhum deles, inclusive ele, está livre do ciclo da reencarnação, voltar ao planeta para os aprendizados, submeter-se à infância novamente, à dependência e ao esquecimento também. Então, eu me lembro de uma frase do orador que eu conheci, aliás, por sua influência, ainda na cidade de Mineiros do Tietê, quando você morava lá. Você que me apresentou o Raul Teixeira. E o Raul tem uma frase excelente, ele diz assim: o Espiritismo não é para quem quer, mas para quem aguenta. Nem me diga, velho, que ele fala isso com muita veemência, inclusive. Não é brincadeira, não. A responsabilidade é muito grande. Nós estamos lendo nesse capítulo o incentivo, o investimento na preparação de trabalhadores que partem a centenas anualmente para o plano físico, de várias colônias, não é só da colônia Nosso Lar, nem tampouco só desse ministério onde estão reunidas essas pessoas aí, esses espíritos, são preparados para isso. Mas a influência da carne, como o Américo bem destacou na sua fala, ela é muito forte. Não é fácil vencer a influência da matéria, nós sofremos esse impacto. Américo, essa questão de sofrermos o impacto da matéria de maneira tão severa não deve criar em nós uma consciência de culpa também. Deve nos estimular a procurar. Vai fazer o quê? É a nossa condição. É, a nossa condição. Inclusive, há um companheiro, que nós já falamos isso também aqui, ele chama dificuldade de desafio. Quando você chama de dificuldade, ou quando nós chamamos de dificuldade, a gente já está colocando uma barreira. É difícil, então não vou nem tentar. Mas quando você chama de desafio, aí vem aquele espírito olímpico. Não, eu preciso ganhar minha medalha aqui, nem que ela seja de bronze, ou pelo menos passar a linha de chegada, nem que seja em último lugar. É conhecidíssima aquela corredora, ela é suíça, se não me engano, na Olimpíada de Atlanta, se não me falha a memória.
E já falamos sobre isso aqui no programa também, em capítulos anteriores aí do Nosso Lar. Ela não bebeu água na última passagem da maratona, né? E aí o corpo ficou sem água. Ela foi perdendo a força, ela chegou trocando as pernas dentro do estádio. E a regra é, não pode ajudar a pessoa, porque senão ela não termina a prova. Então, ela não queria ajuda e ela foi trançando as pernas até a linha de chegada, mas chegou. Ganhou a medalha de ouro da persistência. É isso que nós vamos fazer. Tanto que Jesus vai dizer assim, na vida tereis aflições. E eu acrescentaria, e não são poucas. Mas mantenha o bom ânimo. Eu venci o mundo. O que importa é você chegar ao fim. Você tem que chegar lá. Se está trançando a perna ou não, ele não faz questão de que a gente chegue ao fim da vida em primeiro lugar, no pódio, não, ganhando medalha de ouro, prata ou bronze. Mas nós temos que ir até o final fazendo o nosso melhor. E quem prova que chega no fim gastando toda a sua energia, é muito bem. Mesmo que está doendo, prossiga. Prossiga. É isso mesmo. É isso. E o nosso instrutor, Américo, depois de todas essas valiosas colocações aqui desse capítulo importante, expressivo e sem passar a mão na cabeça, ele vai encerrar a sua fala dizendo: e ninguém espere subir espiritualmente, como a América está citando aí da medalha, e chegar, vai em frente, sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Referindo-se a essa atleta que chegou à linha de chegada, foi com esforço, foi com suor e foi com lágrimas também. Que coisa, né? Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar brilhante, infinitamente brilhante, e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. E André vai observar aqui que, debaixo de profunda impressão, face às declarações do instrutor, numerosos participantes choravam em silêncio. E Vicente explicou: são servidores fracassados. É forte isso aqui, hein, América? É forte, vai ver que a gente estava lá na reunião. É muito Nossa, sabe que eu não tinha pensado nisso, América? Agora pois volta lá. A gente gosta tanto de palestra, vem, quem sabe a gente não estava lá, né? E eu não estava encarnado ainda, eu poderia estar lá mesmo. Exato, foi isso que eu falei, também não, 44, o livro saiu em 44. Nós... São servidores fracassados. Vejam vocês que estão nos acompanhando aqui, a questão é séria, por não ser, para não ser cômica. Ai, meu Deus do céu, onde vamos chegar, né? Que coisa. E é verdade isso, porque aqui estamos abraçados a outros compromissos, não sabemos em que nível estamos alcançando a promessa feita, o contrato assinado, mas aqui estamos a trabalhar, né? E vocês todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estão rindo conosco, naturalmente se enquadram também nessas situações de compromisso do passado, porque todo mundo que está nesse planeta aqui, estamos todos devendo alguma coisa. Com o compromisso de melhorar sempre, a cada dia. Não é sinal de desânimo, não. É sinal de prosseguir na tarefa. Abracemos a tarefa. Agora que estamos com ela nas mãos, vamos trabalhar, vamos continuar. Isso que é importante, né? Vencer o desafio. América, esse é o desafio, de chegar ao fim da maratona, da corrida. E aí, nesse instante, o próprio instrutor e orientador se postaram junto de André Luiz. E duas senhoras se aproximaram de grave fisionomia e se dirigiu a Aniceto. Desejavam conversar sobre um tal de Otávio, que nós vamos conhecer na próxima semana, Américo. E o Aniceto respondeu que o ministério prestará esclarecimentos. Mas ela insistiu. É que tem uma amiga minha, casada na terra há alguns meses, que me prometeu cooperar para auxiliar o Otávio. Eu queria localizar, seria de meu agrado localizar agora o meu pobre filho
em novos braços maternais. A mãe está querendo reencarnar o filho, está querendo achar uma vaga para ele. A mãe não se cansa aqui na Terra cuidando dos filhos, desde que nascem, chega na vida espiritual e ainda continua pensando neles. Então, nós vamos conhecer a história do Otávio, né? E a mãe está preocupada, porque ele falhou, né? E está na hora dele se preparar para voltar. Nós vamos ver como é que foi isso no próximo capítulo. E o Aniceto diz que é melhor não estabelecer o plano por enquanto. Precisamos primeiro conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Então, é o assunto de um médium fracassado que nós vamos conhecer na própria semana. E o André ficou surpreso, né? O André, ele achou estranho aquilo lá. As senhoras se retiraram conformadas e o Aniceto falou, tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os em estudos e observações aqui no centro dos mensageiros. E então, retirou-se Aniceto e chegou um companheiro para conversar. E Vicente explicou. Tem uma frase para colocar aí da explicação de Vicente, né, Américo? Toda conversação sadia que nos reenriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço é um trabalho útil. E isso está, inclusive, na doutrina, né? Quando Kardec faz uma referência interessante na questão 675, que nós vamos colocar aí também. Pergunta ele aos espíritos, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E a resposta, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, uma conversa fútil não é trabalho, mas uma conversa de troca fraterna de experiências, visando o aprimoramento pessoal e coletivo, é trabalho, sim. É preparação para o trabalho. A conversa elevada, ela facilita o andamento e a consecução do trabalho. E André fez uma pergunta curiosa aqui, surpreendida até, mas é uma pergunta muito curiosa até para nós. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo essa tal de conversação edificante que se pratica tanto aqui no nosso lar, né? Em outras palavras, né, poderíamos dizer, escuta, aqui você só fala coisa boa. E se eu voltasse a falar coisa, maledicência, crítica, reclamação? Vicente deu um belo sorriso e retrucou, o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e o seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Que vergonha, Américo. Ixi, é bom não pensar coisa ruim, não, né? Falar mal dos outros, criticar, como você falou, tudo isso, lá na vida espiritual, eles têm essa preocupação de não repetir os erros humanos, porque aqui a gente vive fazendo isso, né? Mas na vida espiritual, os espíritos já perceberam, nós temos que chegar no fim da jornada, ela é muito longa, nós não podemos perder tempo com conversa fútil, então, toda conversa deve ter cunho edificante, exatamente atendendo à expectativa dos espíritos que nos acompanham, porque nós estamos sendo acompanhados, né? em outros níveis de espíritos que são responsáveis pelo progresso evolutivo de nós todos. A exemplo do Cristo, que é o responsável maior de toda a humanidade. Guia e modelo, mas mais guia do que modelo, como o modelo está muito à frente dos nossos padrões. Mas guia, ele faz isso diariamente, de um modo que nós não conhecemos, através de mecanismos que também não conhecemos, mas que nos proporcionam o aprendizado necessário na encarnação que nós solicitamos, talvez tenhamos implorado para nascer. E como disse no começo do capítulo, Jesus não espera que subamos até ele, ele vem até nós para nos orientar, para nos ajudar. Então, lá a gente vai ter que tomar cuidado, precisamos treinar desde já, parar de reclamar, parar de falar mal dos outros, porque lá a gente vai ser reconhecido imediatamente.
Já pensou que vergonha que não vai dar os instrutores reconhecerem que a gente está pensando mal e ainda o rosto vai cobrir de uma sombra? Complicado isso, Américo. Complicado. A gente sabe que os espíritos, por exemplo, enxergam aquilo que se convencionou de tela mental, eles enxergam o que a gente está pensando. A gente não pensa com palavras, a gente pensa com imagens, e as imagens são refletidas no nosso corpo espiritual. Não sei como é que é isso, eu não tenho ideia de como é que é, mas é como se fosse uma tela que reproduz aquilo que a gente está pensando. É por isso que os bons e os maus espíritos sabem quando a gente está pensando coisa boa ou coisa ruim, eles sabem. Muito bem. Chegamos aqui à conclusão da gravação do capítulo 6. Ultrapassamos 10% já dos capítulos do livro Os Mensageiros. Na próxima semana, estaremos aqui com o episódio e o capítulo número 7, A Queda de Otávio. Nós vamos conhecer a história do médium Otávio e a sua queda, cuja mãe está tentando encaixar uma vaguinha para ele de volta ao planeta. Uma vaguinha. Pelo amor de Deus, arranja uma vaguinha para o meu filho aí. Quantos de nós não estivemos em situações parecidas já? Parecidas, né? Parecidas. Muito bem, meus amigos, agradecemos a vocês todos e até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau. Até.